Número 3, Lucas, capítulo de número 3. Enquanto você procura, eu quero agradecer a Deus pela sua bondade, pela sua onibenevolência, permitir que eu pudesse contribuir neste congresso pelo terceiro ano seguido, 40º congresso, tão relevante, fazer parte dessa história. Agradeço ao pastor presidente, os Gideões Missionários, pastor Gilmar Miguel, pela confiança, irmã Maria Inês, Deus abençoe, a toda a família que nós amamos, pastor vice-presidente, pastor Adriano, irmã Roberta, toda a família, Deus continue os abençoando. Pastor Moisés Martins, um prazer tê-lo aqui. Dia 7, temos o maior lançamento da escatologia, especialização na Academia de Pregadores, feliz em fazer parte. A todos os pregadores que foram usados por Deus e que serão usados aqui neste púlpito, meus amigos, que Deus abençoe em nome de Jesus. Todas as autoridades que aqui estão, pastores, a toda a coordenação dos Gideões, trago saudações do meu pastor presidente, pastor Paulo Freire, de toda a nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério Belém, da cidade de Campinas. E já quero aproveitar este momento e também agradecer a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, por o nome CPAD, pelo lançamento deste livro, O Tempo do Fim, desvendando os mistérios da escatologia, uma defesa ao pré-tribulacionismo e ao pré-milenismo. Nós estamos ali na loja da CPAD e amanhã a partir das 10 da manhã estaremos lá para assinar alguns livros. A todas as mensagens que eu recebi durante toda a semana, com a frase marcante, eu te conheço, Jacó. Que Deus abençoe pelo carinho de todos os irmãos que estão nos assistindo agora, de todo o Brasil e de todo o mundo. Lucas, vamos de Bíblia, capítulo de número 3, a partir do versos de número 1, diz assim o texto: E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes o tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe o tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Ainda de pé, João, capítulo de número 4, por gentileza. João, capítulo de número 4, versos de número 22. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura não bons pregadores, não excelentes cantores. O Pai procura os que o adoram em espírito e em verdade. Tome seu respectivo assento em nome de Jesus. Todos nós, quando iniciamos a fé, novos convertidos, um assunto elementar e basilar que nós aprendemos é que cada evangelista que escreveu o evangelho, ele tinha uma objetividade, uma especificidade. Cada um dos evangelistas que se proporam a escrever o evangelho, cada um carregava dentro de seu coração uma proposta. Mateus, quando escreve o seu evangelho, ele direciona esse evangelho aos judeus, e a proposta mateana é apresentar Jesus como rei. Que este Jesus que ele apresenta no seu evangelho é o mesmo que os profetas profetizaram e falaram acerca dele. É por isso que nós vamos ler aquilo que Mateus escreve comumente, para que se cumprisse o que foi predito pelos profetas. Mateus apresenta Jesus como rei, diferente de Marcos, que não fora uma testemunha ocular de Jesus, que segundo Papias, um dos pais da igreja, quem ditara o evangelho para Marcos fora Pedro, e Marcos escreve aos romanos
E o objetivo de Marcos é dizer que Jesus ele é servo, porém um servo que é maior do que César, um servo que tem mais poder do que César. Pelos 16 capítulos de Marcos, nós entendemos que Marcos registra o maior número de milagres possíveis dentro dos evangelhos. Diferente de João, que andou com Jesus e chamado de discípulo amado, este mesmo João é aquele que reclinava a sua cabeça no peito de Jesus. Esse João escreve um evangelho universal, apresentando Jesus como Deus e como Filho de Deus. No capítulo de número 1, versículo de número 1, ele apresenta Jesus como Deus. No versículo de número 4, ele apresenta Jesus como a vida. No versículo de número 7, é o Jesus que testifica a luz. No versículo de número 14, é o Jesus que habitou no meio de nós. No versículo de número 18, o unigênito do Pai. No versículo de número 29, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No versículo de número 41, o Messias. No versículo de número 49, o Rei de Israel, o Filho de Deus. E no versículo 51 e 52, ele apresenta Jesus como Filho do Homem. Lucas, porém, não obstante, ele tem a sua particularidade, a sua especificidade, a sua individualidade dentro dos seus escritos. Lucas é historiador, ele tem uma preocupação, que sua narrativa não orbite ou não gravite sobre uma estrutura que é simplesmente abstrata. Lucas vai colocar estacas históricas e vai registrar nomes de governadores e tetrarcas para fundamentar o seu registro histórico, para que haja credibilidade naquilo que ele escreve e veracidade no passar dos anos. Eu explico. Se Mateus estivesse aqui nessa reunião dos Gideões, com certeza daqui 70 ou 60 anos ele iria escrever dizendo: estávamos todos reunidos naquela noite e o Rei Jesus estava presente entre nós. Se Marcos não estivesse aqui, mas procurasse alguém para ditar tudo o que aconteceu neste evento, ele iria dizer: enquanto os Gideões, nós estávamos adorando e a palavra sendo pregada, Jesus estava curando. Parece que alguém acredita. Jesus estava curando e operando milagres. João iria escrever daqui a 50, 60 ou 70 anos que todos nós estávamos reunidos, os Gideões missionários, e que naquela semana o nosso Jesus, que é um Deus eterno, esteve presente entre nós. Porém Lucas não estaria presente, mas como historiador, ele iria procurar cada pregador que passou por este púlpito, cada membro de igrejas que vieram em suas caravanas, iria procurar pastores de casa em casa, iria recolher todas as informações, ajuntar as narrativas, e com certeza Lucas iria escrever concatenando em ordem cronológica. Desde o dia 27 de abril até o dia 5 de maio, estávamos reunidos em Santa Catarina, na cidade de Camboriú. O prefeito era este Pavan, e o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, e o presidente da república, o fulano de tal. E Gideões missionários era presidido pelo pastor presidente, pastor Gilmar Miguel. E os pregadores que passaram por aquele púlpito ministraram em poder a palavra de Deus. É por isso que Lucas começa dizendo: e no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes o tetrarca governador da Galileia, sendo seu irmão Filipe da região da Itureia e Lisânias da região de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. Alguém poderia duvidar se o Rei Jesus estava entre nós? Alguém poderia duvidar dos milagres registrados por Marcos? Mas alguém iria dizer: é verdade, no ano de 2025, no mês de abril e maio, eles estavam reunidos naquele lugar. É possível que alguém duvide da cura, mas alguém iria dizer: é verdade, Gideões estava reunido naquele lugar e naquele mês, e há veracidade naquilo que Lucas está registrando. É por isso que Lucas diz que há imperadores, há governadores e sumos sacerdotes. Permita-me dizer isso, quando Lucas agora, como médico, em uma ética apurada, ele coloca o S em pluralidade no sacerdócio, ele está dizendo: não poderia ter dois sacerdotes, só poderia ter um sumo sacerdote. Se tem dois,
está corrompido. O que Lucas está registrando essa noite é: a palavra de Deus não está entre o império, a palavra de Deus não está entre os governadores, a palavra de Deus não está no templo. E por que não está no templo? Calma e segura, porque há 400 anos, desde Malaquias até Mateus, o céu se fechou em Israel. Desde Malaquias até Mateus, 400 anos sem palavra, 400 anos sem Deus. E no templo continua as mesmas musiquinhas, continua o entretenimento de bodes, continua levitas e sacerdotes se reunindo, mas de Deus escondeu a palavra do templo. A palavra não está no templo, a palavra não está no governo, a palavra não está no império, a palavra não está no sacerdócio. Onde está a palavra? Veio a palavra de Deus no deserto. Parece que alguém levantou a mão e entendeu. Veio a palavra de Deus no deserto. No deserto, no Jordão, não tem área VIP. No Jordão não tem estelionatário da fé. No Jordão não tem mercenário. O que tem no Jordão? Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. 2023 como teólogo, 2024 como profeta. E hoje eu vim como uma voz. Que voz é essa? Arrependei-vos, porque é